Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como obter ajuda. A gente tem três fontes principais de ajuda. Documentação oficial do próprio R, dos pacotes que a gente estiver usando. O Google, né? Dizem por aí que tudo está no Google, só saber procurar. E terceiros. Terceiros é pedir ajuda para mim, pedir ajuda para um colega, pedir ajuda para a comunidade. Beleza? É claro que aqui, gente, estou falando de obtendo ajuda ou para um problema ou para entender como é que a gente faz uma coisa específica, né? Não é um aprendizado mais geral, porque um aprendizado mais geral são outro material de referência. Então, primeira fonte é a documentação. No R, se você digita interrogação e o nome de alguma função, você tem acesso à documentação oficial daquela função. Então a gente já tinha usado, por exemplo, essas duas funções, né, plot e source. Se você lá dentro do RStudio, no console, se você executar isso aqui, interrogação e o nome dela, você vai abrir essa janelinha de ajuda que vai descrever a forma como ela funciona, beleza? Alguns símbolos especiais que a gente já foi usando, então, por exemplo, o símbolo de atribuição, o sinal de multiplicação, esses dois pontos que criavam uma sequência, também tem páginas de documentação. Só que aí, como ele é um símbolo especial, você precisa de colocar esse backtick, não sei o nome em português disso aqui, esse backtick aqui no símbolo, e aí você consegue ver a documentação disso aqui. Ou você pode usar essa função help e colocando entre aspas o nome da função ou o símbolo. Beleza? Especialmente nesse início, a documentação ela é um pouco difícil de ser lida, ela é um pouquinho complexa. Mas eu acho que agora, na hora que vocês estiverem começando, o essencial da documentação é só vocês lerem a seção de argumentos e uma seção que fica lá no final que não apareceu aqui, que é a seção de exemplos. Nesse início são as duas que eu recomendaria, sabe? Beleza. Segunda, Google. E aí, gente, esse livro não existe, né? Infelizmente. Então, também eu ia ter lido ele porque é o tempo inteiro no Google para tudo. E é uma habilidade, né? Uma habilidade a ser construída. Algumas poucas dicas que eu dou, que infelizmente é uma habilidade que eu também não tenho, então não consigo nem ensinar, na verdade, mas umas poucas dicas que eu dou é em relação à fonte. Na hora que vocês estiverem vendo os resultados lá de alguma coisa que vocês buscaram, foquem nessas três principais sites, Stack Overflow, a comunidade do RStudio ou GitHub, depois vocês entram aqui. Eu confesso que eu ignoro os outros resultados. O Stack Overflow tem vários tipos, esse é mais focado em programação, mas tem essa rede de Stack Exchange que tem vários sites. Então, é por isso que eu uso dois aqui. Foquem nesses resultados, acho que vão ser os mais relevantes. Então, assim, não consegui ensinar. As únicas dicas que eu consigo dar da minha experiência de uso, de fato, é só a questão de que se vocês dominarem o inglês ou conseguirem fazer as expressões de busca em inglês, vocês vão ter mais resultados, porque é a língua franca de programação e de análise de dados, na verdade. E principalmente, aí isso vale muito para quando vocês estiverem procurando erro. Tentem remover os elementos específicos da sua situação. Porque, por exemplo, se você tiver tido um erro que faz referência ao caminho da sua pasta,
dentro do seu computador, esse caminho não vai ser igual entre computadores diferentes, né? Você criou a sua estrutura. Então isso é uma coisa que, por exemplo, você quer remover para você ter resultados mais relevantes. Beleza? E a última fonte são terceiros. E aí tem que só falar uma coisa no início, que eu quero que nessa aula, né, vocês aprendam um pouquinho a fazerem perguntas que têm mais chance de serem respondidas. Mas é para aprender ao longo dessa aula, né? Então nessa aula aqui, perguntem o tempo inteiro, porque articular um problema é muito difícil, é uma habilidade também muito difícil, similar à habilidade da busca. Aí eu sei um pouquinho mais de perguntar, mas ainda não domino muito, não vou dar algumas dicas aqui, mas aqui nessa aula perguntem o tempo inteiro, eu estou aqui para isso mesmo, beleza? E aí entrando na questão das dicas, de fato, tem essa analogia aqui que eu estou copiando lá do Andrew e adaptando para o nosso caso, que assim, você pensa numa receita, né? Então alguém fez o pudim lá e deu errado. Você vai pedir ajuda para alguém, você poderia só falar, deu errado, meu pudim, o que eu faço, o que eu fiz de errado. Ou você poderia falar assim, olha, deu errado meu pudim, eu segui essa receita aqui e apontar os passos específicos que você seguiu. No segundo caso fica muito mais fácil de alguém conseguir indicar o que pode ter acontecido, né? A lógica é a mesma. Na hora que a gente estiver reportando alguma coisa relacionada a programação, e isso é até mais amplo, né? Assim, você pensa, na hora que você estiver abrindo um chamado para TI, na hora que seu pai te pede alguma ajuda, se você tem mais informações, você tem mais capacidade de auxiliar e ter um diagnóstico do que aconteceu. Algumas coisas mais concretas. Primeiro, antes de perguntar, procure para ver se a pergunta não foi respondida. E aí eu vou até fazer um parêntese aqui, porque lá, então eu estou pedindo para todo mundo fazer nos issues, né? Agora, por default, na hora que você abre aqui os issues, ele já tem um filtro que mostra só os issues que estão abertos, beleza? Na hora que vocês forem buscar, não busquem só nos issues abertos, porque os issues que tiverem sido resolvidos, então esse é um exemplo, por exemplo, o Leandro teve um problema em relação, porque não estava aparecendo os arquivos aqui na aba do Git, e aconteceu do problema ser porque tinha um caractere especial no nome da pasta. Ele estava no Mac, né, que eu só coloquei, mas está fechado porque foi resolvido no caso dele. Mas se alguém tiver com um problema similar, aqui pode estar a solução. Então façam a busca deixando tanto os issues abertos quanto os fechados. Tirem esse filtro aqui, beleza? Então, primeiro, procurem, né, para ver se a resposta não foi respondida. Se não foi, na hora de fazer a pergunta, né, tentar resumir o problema, colocando os detalhes. Eu sei que isso é difícil, né, porque é um equilíbrio entre não colocar coisa demais, porque você quer um resumo, mas você não pode deixar o essencial de fora. Então, uma das formas é você descrevendo o que você queria e o que aconteceu de fato, e eventuais mensagens de erro que tenham aparecido, ao invés de só, deu erro. Descrever o que você já tentou, se você já tiver tentado alguma coisa, para descartar alguns palpites que a pessoa pode estar dando. E quando for relevante, mostrar um pouquinho do código, se tiver código, né, no meio, no nosso caso aqui quase sempre vai ter, mas o mínimo que as pessoas precisam para reproduzir. Eles têm um nome para isso que eles chamam de, foi até cunhado na comunidade do R, de reprex. Um exemplo reproduzível, mas que simplifica o máximo só para o essencial daquele problema. E aí, faça a sua pergunta de forma pública para que outros possam se beneficiar da solução, que é o que eu já tinha pedido, né? Para, por exemplo, não me mandar e-mail e sim criar um issue, porque pode ser que alguém já tenha alguma dúvida, fica mais fácil de referenciar e dar isso como indicação.
E aí, a parte do ser público é muito essa piadinha aqui. A gente não quer ser um Denver coder, né, que achou a solução, ou não, né? Tomara que ele tenha achado a solução para o problema dele, e aí não foi lá e respondendo a própria pergunta, por exemplo, né, falando assim, olha, eu achei isso e tal. Agora a gente pensa o tanto de Denver Coder que existe aí nos e-mails afora, em comunicações privadas. Então, vamos fazer as perguntas de forma pública. A gente vai começar agora a entrar de fato na coisa, porque até agora a gente ficou quase assim, rodeando, mas não começou de fato. No próximo vídeo a gente vai começar de fato a programar e usar o R para análise de dados, e aí isso é só um ponto que assim, vai ter frustração. Talvez essa semana algumas pessoas já começaram a ter um pouquinho, porque a coisa deu errada, e aí tem essa frase aí do Hadley Wickham que está lá na nossa referência, que é importante manter na cabeça, que assim, a gente vai passar um pouquinho de raiva, porque às vezes é assim, uma letra tá errada, uma letra tá maiúscula e tinha que ser minúscula, e aí tá tudo dando errado, você não vê aquilo, você fica um dia atrás de achar o que era, e era uma letra, e você fala assim, não é possível, meu Deus do céu. E passa e espero que vocês gostem depois. É isso, gente.